Oi, hoje é a resenha do conto A Perversão do Longe, escrito por Fernando Pessoa, aqui da sua coletânea O Banqueiro Anarquista e outros contos escolhidos, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. Fitei-o atônito, alto e magro, mas de aspecto forte, queimado e rugado por outros sóis e outros ventos, grandes olhos vagos e lúcidos, gordo misterioso, sob cílios projetados e torturados, a boca escondendo-se atrás entre a barba grisalha intensa que lhe molhava rudemente o rosto, ar indefinido de marinheiro e aventureiro, consciente de qualquer coisa mais que as vagas profissões que lhe poderiam atribuir atrás da impressão desconexa e una do rosto estranho, das mãos longas, finas e rudes, da atitude vagamente diversa do que parecia dever ser. Assim começa A Perversão do Longe, escrito por Fernando Pessoa, que conta a história de dois homens que, como essa imagem que começa a dizer pra gente, estão sobre um navio, a bordo de um navio, quer dizer, né? E olhando para a costa que está se aproximando. E logo em seguida, essa abertura do texto, esse homem observado pelo outro diz, né, que ele começa a ver os primeiros sinais do monte, o monte principal que é ali na terra que eles estão chegando. E como vocês perceberam, esse homem que narra a história, ele fica atônito com este outro que está observando o horizonte. É uma relação interessante que está acontecendo aí de afeto, talvez, admiração, mas até talvez de inveja. Sim, é uma relação entre dois homens que a gente pode perceber, mas ao longo do texto, que não se conhecem. Algo bastante interessante, mas eu paro de dizer qualquer outra coisa a respeito desse texto, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler. Minha avaliação do texto. Com certeza, esse conto aqui de Fernando Pessoa é um dos mais que a gente pode se assemelhar a dizer que está lendo quase uma poesia. Sim, parece um poema do autor, com certeza. O ritmo narrativo aqui é muito interessante, principalmente o tempo todo parece que a gente está sendo levado a uma certa construção de imagem. Primeiro, obviamente, dessa paisagem que este homem que é admirado está vendo diante de si. E depois, essa relação que vai sendo formada entre esses dois homens. Na verdade, eu meio que já adiantei um pouquinho a história. No começo, a gente não percebe que há uma certa admiração de, talvez, conduzindo a um certo afeto deste que narra a história para aquele que está observando lá o horizonte e vendo as primeiras imagens desta praia, desse continente que eles estão chegando. Claro, a situação exata do que está acontecendo aqui nesta viagem, o final da viagem talvez, né? Eles finalmente ali dentro do barco estão chegando à costa de algum lugar. A gente não sabe exatamente do que se trata, é algo bem vago. É apenas, digamos assim, um modelo a ser exposto aqui nesse texto. Porque o que vale com certeza é a relação entre esses dois homens. Uma figura bastante interessante, principalmente esse que observa, o que está sendo observado, inclusive também, né? Porque justamente, depois de um certo momento, ele descobre que ele é um poeta. Primeiro ele foi descrito como um marinheiro, um aventureiro, mas depois a gente percebe que ele é um poeta. E de novo naquelas, né? Sempre que o texto esbarra no protagonista que se declara um poeta, a gente, claro, mete a sensação de quase uma autobiografia, talvez, né? Uma autoanálise de Fernando Pessoa dentro ali desse novo texto dele. Sim, às vezes a gente pode considerar como algo parecido. Mas o que importa realmente em toda a narrativa aqui desse conto é exatamente algo que tem a ver com o título aqui dessa história. A perversão do longe. É exatamente isso. O tempo todo, esse personagem que está sendo observado, ele narra que ele já passou por muitos lugares. Sim, ele é um marinheiro, então ele viajou para cá e para lá pelo mundo, mas o curioso também é que depois de um certo momento outros detalhes são revelados, que eu não vou dizer, porque eu acho interessante você descobrir durante a leitura, que isso passa a ser questionado. As sensações, as aventuras inclusive, né, porque é tido como aventureiro, que ele tem em outras localidades. Tudo aquilo, aquelas sensações, é interessante. E ele trata tudo aquilo como algo que está muito dentro da sua memória, e de uma maneira tão intensa que aquilo é mais valoroso do que no dia que ele viveu aquelas experiências de fato lá em tais lugares. Ou seja, a lembrança do que ele viveu é muito mais interessante para ele do que ele ter vivido. Algo bastante curioso. Daí que a gente tem essa noção do que é essa perversão do longe. Perversão é uma expressão até
esquisita, se você for analisar, né? Porque qual é a perversão exatamente? É renegar que aquilo, quando vivido, é menor do que aquilo quando é relembrado, talvez até sonhado de certa forma? É essa a perversão exata que esse texto quer passar? Ou é algo diferente? Na verdade, cada leitor pode viajar do jeito que quiser, exatamente na interpretação do título aqui dessa história. Da margem há muita coisa. Algo simples como é narrado por esse homem, ou qualquer interpretação que você possa fazer em cima disso, ou a partir daqui. Ou seja, realmente é um texto que faz com que a gente pense um pouquinho, e nisso que a gente pode, de novo, fazer uma comparação como se fosse aqui, de novo, um poema, porque ele tem margem à interpretação múltiplas. A cada nova linha que a gente vai lendo, não tem nada rimado aqui, mas os versos que a gente vai imaginando acontecendo por aqui é bastante interessante, porque exatamente essa história ela vai se revelando aos poucos. Como eu disse, no começo da história você não entende direito que há uma relação de certo afeto, de certa admiração. Talvez afeto seja um pouco exagerado, talvez a gente perceba mais isso um pouco mais para o final. Mas também, da mesma maneira, acabo duvidando disso também, porque a gente tem de novo a percepção da perversão pro longe. Pois é, esse longe na verdade aí parece uma coisa relembrada o tempo todo, e isso vai se reafirmando cada vez mais durante todo o texto. E quando a gente chega então no desfecho aqui dessa narrativa, a gente percebe isso mais uma vez, o que faz com que o texto fique maior ainda. Tudo o que aconteceu durante essa exposição do que é narrado no conto, a gente passa a considerar de uma maneira diferente ao final dele. É bastante interessante realmente a construção que o Fernando Pessoa cria para essa história aqui. A todo momento a gente fica duvidando das coisas reais, reais em termos de terem sido vividas, e depois das coisas imaginadas, ou seja, que passam a ser sonhos ou lembranças posteriores, seja dias depois, horas depois, anos depois, não importa, que como eu disse, né, esse personagem principal que é observado pelo narrador, ele sempre diz isso, ele gosta mais do que ele lembra do que viveu, não exatamente do que ele viveu, aqueles tempos passados, aquelas sensações verdadeiras, está muito fora do seu propósito, talvez. E claro, tem outro motivo aqui interno que eu não disse, eu deixei para vocês descobrirem durante a leitura, que é muito importante também. O que faz a gente duvidar dessas coisas que eu estou afirmando aqui durante essa resenha? Muito mais. O tempo todo a gente pode se questionar entre as coisas serem verdadeiras ou não. Um texto realmente bastante instigante, com certeza. E sim, né, como sempre reclamei de vários outros textos aqui do Fernando Pessoa dentro dessa coletânea, que tendiam ao filosófico, depois de um certo momento, depois que passa essa introdução ali no comecinho, que a gente entende um pouco do que está acontecendo aqui nesse fiapo de história também, vamos combinar, né, não tem nada demais acontecendo por aqui, umas certas colocações que esse personagem, aquele que é observado, fica fazendo da sua vida preguiça, parece que ele vai desbandar para a pura filosofia. E eu realmente quando percebi isso falei, não, de novo não, Fernando Pessoa, não me tortura mais uma vez. Deixa a coisa um pouquinho menos tão evidente que é um discurso filosófico. E sim, é o que realmente ele faz aqui nessa narrativa. Por isso essa coisa que eu falei que se assemelha muito como se fosse um poema, claro, em formato de prosa, porque justamente ele não descamba tanto para a filosofia pura, não fica devagando muito a respeito das sensações. Ele poderia muito bem gastar várias e várias páginas. É até um texto um pouquinho longo, quer dizer, não é tão longo assim, mas ele enrola um pouquinho. Depois, numa segunda passagem, ele dá uma enrolada mais ainda que eu consideraria até uma certa gordura no texto. Eu podia tirar uma boa que não ia atrapalhar a noção geral do que é passado aqui nessa história. Mas a conexão importante entre esses dois homens, com certeza, ao final do texto, é bem evidente. E a gente fica duvidando bastante do que leu ou do que a gente pensa depois do que leu. Exatamente. Quando a gente chega no final do texto, a gente tem talvez a mesma sensação desse personagem que diz que o que eu vivi não é tão interessante quanto o que eu lembro do que eu vivi. Ou seja, quando a gente termina de ler o texto, a gente começa a rememorar aquilo que viu, é melhor do que na hora que a gente leu. Que viagem maluca, mas com certeza é algo que o Fernando Pessoa provoca na gente o tempo todo. Ou na verdade, é isso que acontece sim em todas as histórias que a gente lê
em qualquer livro, seja conto, uma novela ou um romance. São duas experiências de fato, aquela no momento da leitura e depois do que a gente guarda para si. Eu vivo dizendo aqui em todas as resenhas do projeto Contos do Meio-Dia, e sim, tem contos que a gente termina a leitura e já sabe que a gente não vai lembrar dele nunca mais. Nenhum detalhe, por mais às vezes que algum ponto tenha causado algum certo impacto, mas a gente já sabe que daqui a 1 hora, 2 horas, uma semana, um mês, a gente nem vai lembrar que leu. Por isso que também eu gosto de fazer essas marcações, atribuir alguma nota para tentar puxar um pouco pela memória. Puxa, eu dei 5 asteriscos para esse conto, por quê? Eu gostei, mas eu nem lembro dele. Isso acontece muito. Ou seja, na verdade, o que temos aqui nesse conto é o que a gente sente o tempo todo sendo leitor de alguma coisa. Portanto, para A Perversão do Longe de Fernando Pessoa, eu atribuo 4,5 asteriscos. Um texto muito bom mesmo. Bom, e amanhã continuamos com histórias de ficção científica, e dessa vez, na coletânea Páginas do Futuro, Contos Brasileiros de Ficção Científica, teremos, claro, mais um autor nacional diferente, que será Fausto Fawcett, conhecido como ser um cantor lá na década de 80, 90. Hoje em dia acho que ninguém mais lembra do que ele cantava, mas era divertido. Vamos ver como ele se sai em histórias de ficção científica. Eu não faço a mínima ideia do que eu vou encontrar na leitura de amanhã. Bom, mas enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia, edição 2020. E tchau!